Olá, Irônicos, tudo bom com vocês? Meu nome é Douglas Sena, esse é o canal Nós Somos Irônicos. Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do All Stars 14. E nesse episódio a gente vai conversar sobre a primeira dinâmica dessa primeira fase, onde 4 participantes acabaram indo para o bottom e 2 acabaram sendo eliminados. A gente vai conversar sobre essa dinâmica, vou explicar o objetivo dessa dinâmica para vocês, para que vocês possam entender. E já tem 2 vídeos do All Stars 14 postados. Saiu a primeira parte da estreia com os 12 primeiros participantes às 10h30 da manhã de hoje. E também saiu o vídeo número 2 ao meio-dia com o restante, com os outros 12 participantes. A estreia foi dividida em 2 partes e como tinha 24 participantes, se eu colocasse tudo num vídeo só ia dar mais de 50 minutos, então a gente dividiu em 2 partes, que ficaram grandes, mas tá legal, espero que vocês acabem gostando para poder conhecer esses 24 participantes, certo? Não esqueça de deixar o like, o comentário, se inscrever, compartilhar, pegar o link, colocar lá no status do WhatsApp para que a gente possa aumentar a família e crescer, certo? Principalmente os participantes, hein? Conto muito com a colaboração de vocês para fazer isso, por favor. Bom, a dinâmica da estreia foi o histórico deles. Como assim, Douglas? É como se fosse um histórico escolar, como se fosse o histórico de bons antecedentes que algumas empresas às vezes pedem pra gente quando a gente vai começar a trabalhar, não é mesmo? É basicamente a mesma coisa. E foi baseado nessa dinâmica do histórico de cada um deles que eu acabei me baseando para determinar quem ganharia 3 pontos, quem ganharia 2 pontos e quem ganharia 1 ponto. Obviamente, quando uma única pessoa escolhe e acaba dividindo, acaba meio que tornando o jogo um pouco que algumas pessoas acabam ficando com o pé atrás. Algumas pessoas, obviamente, acabam não curtindo, não gostando, principalmente aquelas que acabam indo pro bottom, né? Ou muitas pessoas acabam dizendo: ah, mas você vai me avaliar pelo meu histórico, que eu participei lá do teu reality em 2013, aonde muita coisa aconteceu e eu acabei desistindo e você vai me avaliar. Gente, acontece. O teu histórico escolar, ele tá lá e aconteceu há muitos anos atrás e o teu histórico está lá. Se você rodou quando você tinha 15 anos de idade, tá lá, você rodou e nada vai mudar isso. Com a consequência, a mesma coisa o histórico de bons antecedentes. Se você roubou um pedaço de pão, vai estar lá. Se você foi pego, vai estar lá que você roubou um pedaço de pão. E acontece, não tem como mudar esse tipo de coisa. O histórico não tem como mudar. E infelizmente é isso. Independentemente se você fez há 10 anos atrás, ou se você fez há um mês atrás, ou se você fez há uma semana atrás, o histórico acaba não mudando, não interferindo. Aconteceu e você vai acabar sendo avaliado por aquilo. E é exatamente aqui. Tentei ser o mais justo possível. A gente começou por sorteio esse histórico, justamente para que não houvesse bastante transparência. Afinal de contas, o sorteio é sorte, as duplas que se formariam através desse histórico era por pura sorte. Vou mostrar aqui para vocês, ó, aqui, ó, acabando indo por sorte, tá? As duplas foram o Giovanni e a Thaísa, Delson e Douglas, Ana e Castle, Clarice e Caio, Daniel e Nadson, Lucas Marcondes e Matheus, Anderson e Cauã, até dupla sertaneja, Perla e Ramon, Jeff e Renison, Cíntia e Samuel, Beto e Felipe, Léo e Yuri. Bom, entre Giovana e Thaísa, eu acabei dando a vitória para Thaísa, por isso que ela está em amarelo e com 3 pontos. O Giovanni, quando ele participou do O Melhor 7.0, ele acabou abrindo mão do jogo, não votando no paredão no qual ele enfrentou, deixando os amigos dele permanecerem no jogo. Isso foi o fundamental para que eu desse a vitória para a Thaísa, porque a Thaísa
é finalista do Melhor 10, ficou em terceiro lugar, então não tem nem como comparar, né? Foi uma situação isolada que aconteceu com o Giovanni, foi uma situação isolada, mas isso faz parte do histórico dele dentro desse reality. Mas outro ponto muito positivo para ele é que no All Stars 10 ele também foi finalista e ficou em terceiro lugar. Entre Delson e Douglas. Delson e Douglas participaram da mesma edição do Melhor 10.0. E Delson e eu acabei dando a vitória pro Douglas, como vocês podem ver. Douglas também tá com 3 pontos ali. Douglas foi finalista do Melhor 10, ficando em segundo lugar. Ele foi finalista do All Stars 13, ficando em segundo lugar. Já Delson abriu mão no Melhor 10, não votando, deixando a vitória para o Douglas, porque os dois foram para o paredão juntos, então o Delson não votou, abrindo mão do jogo. No All Stars 10, o Delson abriu mão do jogo. Então, devido a esse histórico de Delson sempre abrindo mão do jogo, não tem como você é, confiar no Delson. Infelizmente, você acaba ficando com o pé atrás, porque você não sabe o que vai ser o passo dele. Eu fico pensando assim: será que ele vai desistir de novo? Porque ele sempre desiste? Será que ele vai abrir mão do jogo de novo? Porque ultimamente o histórico dele, ele sempre acaba abrindo mão. Então, às vezes, as pessoas se questionam: ah, mas por que, que ele nunca me salva? Por que, que ele nunca me escolhe? Mas também a pessoa não consegue, em algum momento, parar e falar assim: tá, peraí, deixa eu imaginar o meu histórico dentro do reality. E a pessoa, ela se autoavaliar e falar assim: tem razão, eu participei do Melhor 10, eu abri mão do paredão que eu enfrentei, eu não votei para mim ser eliminado, para o meu amigo ficar. Ou melhor, no All Stars 10, eu abri mão do jogo para o meu melhor amigo ficar de novo. E eu já desisti também de reality também de novo. Então não tem como vocês avaliar o histórico. Não tem como, gente. Eu realmente tentei ser o mais transparente possível. E de fato não tem como avaliar nesse caso. Ana e Castle. A Ana, ela participou do Melhor 6.0, como vocês podem ver. Castle ali com a amarelo também venceu. Castle, ele foi finalista do Melhor 4.5, chegando em terceiro lugar. Sempre foi um participante ímpar nas edições na qual ele participou. No All Stars 1, no qual ele participou, chegou muito longe, em quinto ou sexto lugar, não vou me recordar agora, mas ficou em quinto ou sexto lugar. A Ana participou do Melhor 6.0. Ela acabou não participando porque ela conseguiu um emprego e simplesmente ficou uma planta no reality e simplesmente desapareceu. E quando foi pro paredão, saiu porque nem lá tava mais. E voltou no All Stars 11 com um resultado realmente um fiasco, não votando nos métodos de votação, não participando do reality. Então, obviamente, com esse peso, acabou dando essa vitória pro Castle. Clarice e Caio, eu acabei dando a vitória pro Caio ali, em amarelo, com 3 pontos, porque a Clarice, quando participou do 8.0, tinha 24 participantes, 30 participantes, e ela acabou ficando ali no top 25. Ela foi uma das primeiras a serem eliminadas. Já o Caio tem um histórico um pouco melhor dentro do reality, mas ele tem uma desistência do All Stars 13 que acaba puxando ele um pouco mais para baixo. Por isso que eu fiquei muito na dúvida dar o prêmio para quem. Porque por mais que a Clarice tenha sido eliminada lá no Melhor 8.0 logo no começo, no All Stars 12, que ela voltou depois de 3 anos, ela foi muito bem, ela conseguiu ter um resultado muito bem. Ela não chegou na final, mas ela teve um resultado muito bom. Isso mostrou o crescimento dela. Da mesma forma, o Giovanni, ele acabou desistindo lá no Melhor 7, mas no All Stars 10 conseguiu chegar na final. Então a gente percebe a evolução. Né? O histórico mostra a evolução, o crescimento desse participante. Talvez a maturidade ou o amadurecimento, a pessoa acabou crescendo e entende que agora não precisa mais desistir, enfim. Mas acabei dando a vitória pro Caio, porque Caio já foi finalista em 2 edições.
Daniel Alan e Nadson, acabei dando a vitória pro Nadson, porque Nadson também foi finalista do All Stars 11, com resultado impecável. Nadson foi muito bem colocado no All Stars 11, foi um excelente participante. Daniel, as duas vezes que participou do reality, também é um participante ímpar, muito dedicado, muito esforçado, mas não conseguiu chegar próximo à final. Então, justamente por isso, a vitória acabou sendo do Nadson. Lucas Marcondes e Matheus, a vitória acabou ficando com o Lucas Marcondes pelo crescimento, pela evolução, pelo histórico que o Lucas Marcondes tem dentro do reality. Matheus e o Lucas, eles têm um histórico muito parecido. Matheus foi eliminado logo no começo do Melhor 7.0. Lucas Marcondes foi eliminado logo no começo do Melhor 9.0. Então aí já começam muito parecidos um com o outro. Matheus foi logo eliminado no All-Star 5, no qual ele participou. Já o Lucas Marcondes no All-Stars 9 também foi eliminado logo no começo. Então, muito parecido os dois. Em questão de resultado. No All-Stars 13, no qual o Lucas participou, ele foi muito longe na competição, conseguiu ir muito bem. E no All-Stars 12, o Matheus acabou sendo o terceiro eliminado, e foi exatamente isso que acabou puxando ele um pouquinho para baixo, e a vitória acabou ficando com o Lucas. Anderson e Cauã. Anderson acabou vencendo com 3 votos. Anderson também tem um histórico, uma crescente muito interessante no jogo. O Cauã também é um participante muito interessante no jogo. Anderson, ele participou do All Star 7, que para mim foi uma das edições do All Stars mais disputadas, porque tinha um elenco muito forte, um elenco que eu não sabia que ia chegar na final. E Anderson conseguiu ir muito longe na competição, muito bem, se posicionou muito bem no jogo e conseguiu ir bem. Então foi justamente por isso que ele conseguiu a vitória. Perla versus Ramon. O que deu a vitória ao Ramon foi o All Stars 12, no qual ele participou, que ele ficou em quinto lugar, e ficou por quinto lugar porque, infelizmente, o Clayton acabou eliminando ele no último winner, porque senão ele com certeza teria chegado nessa final e inclusive teria vencido a competição. Jeff versus Renison. Renison pelo histórico dele, por ter chegado na final do All Stars 8, por ter chegado na final do All Stars 13. Jeff tem um histórico de crescente dentro da competição, isso também é muito interessante. Eu sempre falo que nem sempre quem ganha é quem de fato se superou mais do que os outros. Às vezes a superação é o maior prêmio. E se a gente for levar isso em superação, a Jeff é a campeã, porque ela tem uma evolução, uma crescente incrível dentro do reality. No 8.0, que foi o primeiro reality meu que ela participou, ela foi eliminada no top 10, mas conseguiu marcar a edição na qual ela participou. Voltou no All Stars 7 numa crescente maravilhosa, voltou no All Stars 12 numa crescente mais maravilhosa ainda, acabou desistindo do jogo, abrindo mão para manter um amigo no jogo. Isso me deixou um pouco triste, porque ela iria mais longe na competição. Voltou agora no 14, porque eu convidei, mas devido ao histórico de finalista, Henderson acabou vencendo. É Cynthia versus Samuel. Samuel ganhou. Samuel, para mim, é o que tem o histórico mais impecável até hoje de todos que estão aqui. Samuel sempre foi finalista, na qual ele participou. Isso mostra a sua garra, a sua determinação, sua coragem de enfrentar o que tem para enfrentar. Beto versus Felipe. Beto e Felipe, eles têm basicamente os mesmos históricos de finalistas na qual eles participaram. A diferença é que o Beto, ele tem uma participação a mais, que isso também não interfere no histórico, afinal de contas, o histórico não interfere nisso, mas a quantidade de finais que o Beto acabou enfrentando e também a colocação que eles acabaram ficando, né? Léo e Yuri, eles também têm basicamente o mesmo histórico, mas o Léo, ele conseguiu chegar muito mais
a superação dele foi o que de fato fez ele vencer. Não foi nem a questão do histórico, porque o histórico dos dois é muito parecido, mas a superação do Léo fez com que ele vencesse essa batalha e ele acabou ficando com 3 votos. Depois disso, todos eles acabaram se enfrentando, os perdedores. Por exemplo, Giovanni e Delson, que era a dupla 1 e a dupla 2, acabaram se enfrentando. Entre Giovanni e Delson, Giovanni acabou vencendo e Delson acabou indo pro bórum. Entre Ana e Clarice, Clarice venceu, Ana foi pro bórum. Entre Daniel Alan e Matheus, Daniel Alan venceu e Matheus foi pro bórum. Entre Cauã e Perla, Perla venceu e Cauã foi pro bórum. Entre Jeff e Cíntia, Cíntia venceu e Jeff foi pro bórum. Entre Felipe e Yuri, Felipe venceu e Yuri acabou indo pro bórum. Esses 6 participantes foram pro bórum e agora a casa vai votar para que justamente a gente consiga decidir qual os 2 mais votados que deixam a competição. Lembrando que esses 3 pontos que o pessoal que está aqui em amarelo recebeu, os 2 pontos que o pessoal que está em azul recebeu e 1 ponto que o pessoal branco que está em branco aqui recebeu, vai se transformar em votos. Ou seja, Thaísa tem 3 votos. Ela pode votar 1 voto no Delson, 1 voto na Ana e 1 voto no Matheus. Ela pode botar 2 votos no Delson e 1 na Ana. Ou ela pode botar os 3 votos no Delson. A mesma coisa o Giovanni, que tem 2 votos. Ele pode botar 1 voto no Delson, 1 voto na Ana. Ou os 2 votos no Delson. Delson, que tem 1 voto, ele só pode votar uma vez. Vai votar uma vez na Ana, por exemplo. Certo? Por isso que eu falei para vocês que essa primeira fase, ela torna o jogo um pouco mais injusto, porque os 2 eliminados do All Stars 14, os 2 primeiros, não vão ter nem a oportunidade de votar. Justamente por isso a repescagem. Justamente por isso que todos que saíram nessa primeira fase vão ter a oportunidade de voltar ao jogo de igual para igual, porque vão ter os mesmos métodos de votação, vão votar da mesma forma, dos mesmos horários, nada vai interferir. A diferença é que você vai estar no grupo da repescagem. Mas, se você for um participante esforçado, dedicado, independentemente se você está no grupo principal ou na repescagem, você vai voltar. E outra coisa, o participante pode ser eliminado, tá? Por exemplo, amanhã nós vamos ter os 2 primeiros eliminados e esses 2 eliminados vão lá para o grupo da repescagem. Na segunda dinâmica, que tem método de votação, eles vão votar. Nada impede de esses 2 ficarem em primeiro lugar lá no ranking geral. Pode ser que justamente os 2 eliminados estejam em primeiro lugar, primeiro e segundo lugar no ranking. E quem realmente continua no jogo porque não foi votado pode estar perdendo justamente para os 2 que foram eliminados. Isso não impede, porque eles votam nos mesmos métodos de votação, os mesmos horários, a mesma coisa, nada prejudica um ou outro grupo. Então, na verdade, quem está na repescagem pode estar bombando na tabela de classificação geral e pode justamente eliminar todos os outros quando voltar. Não vai interferir em absolutamente nada. Isso que isso que torna essa primeira fase extremamente interessante para a competição. E justamente por isso que eu trouxe essa repescagem pela primeira vez, porque a dinâmica que eu queria trazer, uma dinâmica um pouco mais diferente, muito mais trabalho em equipe, acabaria prejudicando um ou outro participante que eu sei que é forte, que eu sei que individualmente entregaria um resultado muito melhor. E é justamente por isso essa repescagem, para não prejudicar absolutamente ninguém. A segunda fase é totalmente individual, cada um por si e Deus por todos, mas não vou falar da segunda fase agora, que tem muita coisa da primeira etapa ainda, então vamos aos pouquinhos, em passos de formiga, bem tranquilos, para que vocês possam entender. Então, essa primeira dinâmica, que é do histórico deles mesmos, dentro da história do O Melhor e do All Stars, acabaram definindo que Delson, Ana, Matheus, Cauã, Jeff e Yuri acabaram indo pro bórum. E 2 deles
vão ser eliminados da competição no próximo vídeo, que a gente vai descobrir quem votou em quem, certo? Mais uma vez, não se esqueça de deixar o comentário de vocês aqui embaixo. É muito importante o comentário de vocês, ajuda muito no engajamento. Deixa o like, não esqueça de ativar o sino para sempre receber notificação, que também é muito importante. E não esqueça de compartilhar para geral, para mais pessoas virem assistir, para a gente poder aumentar a família dos Irônicos, certo? Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.